aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal com o professor Walter Félix. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para o nosso canal, que é um canal voltado para você que deseja aprender um pouco mais de química. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não esqueça de divulgar o nosso canal, ok? Muito obrigado! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal com o professor Walter Félix. No vídeo de hoje nós estaremos corrigindo a prova que caiu no concurso de acesso à SpaceX no ano de 2020, o ano que nós estamos, o ano de 2020. Nós estaremos corrigindo a prova B, tá? As questões que nós estaremos corrigindo são apenas as questões de Química, porque o Walter é apenas professor de Química. Vamos lá. A questão 33, ela começa com as definições de solução. Caso algum candidato não saiba ou não soubesse a definição das soluções, ele poderia estar observando aí as definições de cada uma solução. Solução saturada, insaturada e supersaturada. Começa assim o enunciado. Considere o gráfico da curva de solubilidade em função da temperatura para um sal hipotético A. No gráfico, a linha contínua representa a solubilidade máxima do soluto, sal A, em 100 gramas de água na temperatura correspondente. Acerca desse gráfico e processo de solubilidade, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos lá? A afirmativa 1. Na temperatura de 20 graus Celsius, eu tenho aqui a temperatura de 20 graus Celsius. Na temperatura de 20 graus Celsius, eu tenho uma solubilidade de 40 gramas por 100 gramas de água. Então, na temperatura de 20 graus Celsius, eu tenho um coeficiente de solubilidade de 40 gramas por 100 gramas de água. Terciar um sistema heterogêneo. Então, vamos ao seguinte, gente. Eu tenho aqui 20, 40. Se eu tiver uma massa de 50 gramas, ao colocar isso dentro do meu recipiente, a temperatura está em 20 graus, eu tenho 100 gramas de água, e vou colocar 50 gramas de soluto. O que vai acontecer? Eu vou ter a solubilização de 40 gramas. Então, aqui eu vou ter 40 gramas. E aqui embaixo eu terei 10 gramas de sal. Então, como vocês podem ver aí, eu vou ter um sistema heterogêneo. Então, a afirmativa 1, ela é uma afirmativa verdadeira. Vamos lá, voltando. 2. Na temperatura de 40 graus Celsius, está aqui a temperatura de 40 graus Celsius, na temperatura de 40 graus Celsius, eu tenho uma solubilidade, vamos lá, de 60 gramas por 100 gramas de água. Ok? Então, ele diz o seguinte, eu vou fazer a adição
de 50 gramas de sal A. Tá? Em 100 gramas de água, então o volume de água, né, a massa de água não vai mudar. Ele está dizendo que produzirá uma solução, né, insaturada. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um recipiente, tá, contendo 100 gramas de água. Vou apagar aqui e escrever esse 100 direitinho. Tá? 100 gramas de água. Tá? Onde eu consigo solubilizar 60 gramas de A na temperatura de 40 graus Celsius. E eu vou colocar 50. Se eu colocar 50, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 100 gramas de água, 50 gramas de A, mas a minha massa do sal ela é menor do que o CS. Então, a minha solução é insaturada. Tá? A afirmativa 2 é uma afirmativa verdadeira. Vamos lá na afirmativa 3. Em 200 gramas de água, tá? Em 200 gramas de água, dissolveram-se 90 gramas de A. Okay? A temperatura é 30 graus Celsius, então eu vou vir aqui na temperatura de 30 graus Celsius. A massa solubilizada é o CS, coeficiente de solubilidade, 50 gramas por 100 gramas de água. De maneira geral, se eu tenho 100 gramas de água e consigo solubilizar 50 gramas, tá? Se eu tiver 200 gramas de água, eu vou ter uma quantidade, né? Reparem aqui que eu estou multiplicando por 2 a massa do solvente, logo eu estarei multiplicando por 2 também a massa do sal solúvel, eu vou conseguir solubilizar 100 gramas. Tá? Se o meu CS, né, que é 100 gramas, é maior, né, do que a minha massa do sal, a minha solução ela é insaturada. Então, consigo solubilizar toda a massa do soluto. Com isso, eu posso dizer que a afirmativa 3 ela é verdadeira. 200 gramas de água dissolvem, sim, 90 gramas do sal A. Verdadeira também. A afirmativa 4. Uma solução contendo 60 gramas do sal A em 100 gramas de água será saturada em 60 graus Celsius. Então, eu tenho aqui a condição da afirmativa 4. Né? Eu tenho uma massa do sal que equivale a 60 gramas de A. A massa do solvente é igual a 100 gramas de água. Tá? A temperatura é 60 graus Celsius. E na temperatura de 60 graus Celsius, vamos lá, eu tenho correspondente a 80 gramas por 100 gramas de água. Então, eu tenho o meu CS maior do que, de novo, a massa do sal. Isso é característico de uma solução insaturada. Se é característico de uma solução saturada, ela não pode ser saturada, ok? Se ela não pode ser saturada, eu tenho verdadeiros o 1, o 2 e o 3. Né? O gabarito fica 1, 2 e 3
verdadeiros, a resposta só pode ser letra E. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos para a próxima questão. Questão 34. Gases apresentam um fenômeno chamado de difusão de gases. Então, gente, esse conceito de difusão de gases não é um conceito muito comum, né, de ser abordado na SpaceX. Eu, particularmente, não me recordo a última vez que esse conceito caiu na prova da SpaceX. Não é um conceito difícil, mas, no entanto, geralmente nós não damos muita importância porque ele não cai comumente. Mas, infelizmente, ano de 2020, ano de surpresas, né? A prova da SpaceX apresentou essa surpresa aí para gente. Então, pela definição, a velocidade de difusão de um gás A sobre a velocidade de difusão de um gás B, tá? Vou apresentar aqui para vocês. Ela vai ser inversamente proporcional à igualdade entre a raiz quadrada da massa molar de B sobre massa molar de A. Então, essa é a equação de difusão de gases ou equação de Graham. A difusão gasosa é o movimento espontâneo das partículas de um gás de se espalharem uniformemente em meio de partículas de um outro gás ou de atravessarem uma parede gasosa, né? Ele está dizendo que é a capacidade de um gás tem de se difundir, né? De se misturar em outro gás. Tá? Vamos lá. Considere que em determinadas condições de temperatura e pressão, a velocidade de difusão de 1 mol do gás hidrogênio, então eu tenho a velocidade do gás hidrogênio igual a 28 km por minuto. Ok? Nestas mesmas condições, eu quero saber qual é a velocidade do CH4 em quilômetros por hora, tá? Unidades diferentes, mas não preciso me preocupar. Ele diz ainda que é para considerar a raiz quadrada de 2 como sendo 1,4. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual é a massa molar do hidrogênio? Né? Na tabela periódica, eu tenho a massa de hidrogênio igual a 1, então tenho 1 vezes 2, que é a quantidade de átomos, 2 gramas por mol. Para o caso, né, do metano, CH4, eu tenho 1, né, carbono, 12 vezes 1, mais 1, né, que é a massa do hidrogênio, vezes 4. Então, eu tenho 16, né, massa molar de CH4 igual a 16 gramas por mol. Ok? Então, o que eu posso fazer aí? Tá? Eu vou pegar aqui, ó, velocidade de A, eu vou dizer que é a velocidade do CH4. Tá? Deixa eu apresentar para vocês aqui. Tá? Aqui, ó. Massa molar de H2, 1 vezes 2, 2 gramas por mol. Massa molar de CH4, 12 vezes 1, que é a massa de carbono, 1 carbono. Massa do hidrogênio, 1. Número de hidrogênios, 4, 16 gramas por mol. No lugar da velocidade do A, eu vou colocar a velocidade do CH4 sobre velocidade do H2 igual a raiz quadrada de 16, de 2 sobre 16. Né? 2 e 16, né, eu posso simplificar e posso dizer que isso aqui seria a raiz quadrada de 1 sobre 8. Isso aqui eu ainda posso separar dizendo que é igual a raiz quadrada de 1
sobre raiz quadrada de 8. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho velocidade de CH4 sobre velocidade de H2 igual a 1 sobre raiz de 8. Raiz de 8, né? 8, né? É 4, 2, 2, 2, né? 1. Então, 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo eu vou ter 2 raiz de 2. Né? Então, raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Posso substituir, né, a velocidade do H2 por 28. Então, vou ter velocidade de CH4 igual a 28 sobre 2 raiz de 2. Tá? Posso cortar aqui, ó, 28 com raiz de 2 e eu passo a ter 14 sobre raiz de 2. Ok? Vamos abrir espaço aqui para uma outra tela, que não vai dar, não tem espaço para tudo. Velocidade de CH4, eu disse que era, né, 28 sobre 2 raiz de 2. Eu simplifiquei, mas não precisaria simplificar, tá? Vou aqui, nessa parte eu não vou simplificar. 2 vezes, né, 1,4. Então, eu vou ter 28 sobre, né, 2,8. Corta aqui, corta aqui. Eu vou ter uma velocidade de CH4 de 10 km por minuto. Mas como eu quero essa velocidade em hora, e 1 hora igual a 60 minutos, eu posso ter velocidade CH4 igual a 60 vezes 10 e eu ter 600 km por hora de velocidade de difusão do gás. Tá? Dando uma olhadinha aí no gabarito, 600 km por hora, a resposta da questão 34 só pode ser letra A. Ok? Vamos lá? Próxima questão. É a questão 35. A questão 35 diz o seguinte: o carbeto de cálcio de fórmula CaC2 é muito comum em equipamentos usados para exploradores de cavernas, né? Também é muito utilizado em solda, né? A principal aplicação é a produção de solda. Antigamente o pessoal usava para você fazer, digamos, amadurecimento de frutas, né? Os meus avós usavam muito isso para amadurecer fruta. Comprava fruta verde ou tirava a fruta verde do pé e colocava, né, debaixo da pia com um papel envolto em carbeto de cálcio e ia molhando um pouquinho, né? E aí ia liberando o etino, que é responsável pelo amadurecimento das frutas. E aí ele diz, né? Ele reage com água e gera um dos produtos, o gás acetileno, de fórmula C2H2, conforme mostra a equação não balanceada a seguir. Se a equação não está balanceada, nós vamos balancear a equação. Né? CaC2 mais H2O, produzindo C2H2 mais CaOH2. Ok? Então, essa é a minha equação 1. Tá?
Observe aqui, eu tenho um cálcio, aqui também eu tenho um cálcio, né? Então as proporções são iguais. Tenho 2 carbonos também, mas eu tenho 4 hidrogênios, enquanto aqui eu só tenho 2. Então vou ter que multiplicar aqui por 2. Então minha equação balanceada fica Ca, C2, mais 2H2O, dando C2H2 mais CaOH2. Tá? O enunciado continua e ele diz: sequencialmente, esse gás inflamável pode sofrer uma combustão completa, liberando energia conforme a equação não balanceada. Então, a equação 2 também não está balanceada. A equação 2 ela é C2H2 mais O2, dando CO2 mais água mais calor. Tá? Vou colocar aqui Q, tá? Mais Q de calor. Não, vamos colocar mais H. Okay? H de entalpia. Então, como é que fica isso aí? Não vou nem botar mais H porque pode ser que alguém confunda. Vamos colocar mais calor mesmo. Diminuir a letra aqui para poder caber. H2O mais calor. Ok? Então, para balancear, como eu tenho 2 carbonos aqui, né, eu vou ter que multiplicar o CO2 por 2. Então, vou ter 2CO2. Tá? Como eu tenho 2 hidrogênios, eu não vou precisar mexer no hidrogênio aqui, ó, porque eu também tenho 2. Né? Mais H2O, mais calor. E eu tenho 5 oxigênios. Né? Aqui eu só tenho 2. Vou ter que multiplicar aqui, né, por 5 meios. E eu vou ter a minha equação balanceada. Vamos lá continuar a leitura do enunciado. Uma massa de 512 gramas de carbeto de cálcio com pureza de 50%. Então, a massa de carbeto de cálcio é 512 gramas. E isso aqui tem 50% de pureza. Okay? Então, apenas metade dessa massa vai reagir com água. Ok? Considerando a reação de combustão completa do acetileno nas condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atmosfera, o volume dos gases obtidos e o valor da energia liberada como calor nesta reação, a partir da massa original de carbeto de cálcio, são respectivamente, né? E aí eu teria as opções, mas ele dá uma informação aqui importante, diz que o valor do volume molar, o volume por mol, né? Volume molar, é igual a 24,5 litros por mol. Isso quer dizer que eu não preciso usar PV igual a nRT. Tá? Ele já está me dando o valor, né, do volume liberado por mol do gás. Ele diz também que o ΔH de combustão do etino, né, do C2H2 é igual a menos uma reação exotérmica, menos 1.298 kJ por mol. Ok? Dá o valor de R aqui, mas como eu falei, é desnecessário o valor de R, visto que ele já dá o valor do volume molar aqui. Ok, gente? E aqui ele dá as opções. Vamos lá. Eu preciso fazer o seguinte. Eu primeiro eu vou calcular
o calor liberado. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o calor liberado nessa equação. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho o carbeto de cálcio, 512, mas apenas 50% é puro, então seria a mesma coisa que eu multiplicar por 0,5, eu vou ter 256 gramas, né, do meu sal. A massa molar do carbeto de cálcio, né, é 40, que é a massa do cálcio, mais 24, a massa correspondente a 2 carbonos, eu tenho uma massa molar de 64 gramas por cada mol. Tá? Então, o número de mol do carbeto de cálcio é 256 dividido por 64, e esse valor corresponde a 4 mol. Tá? Então, se eu voltar lá na minha equação química, eu tenho carbeto de cálcio mais, né, a minha primeira equação, produzindo C2H2 mais CaOH2. Então, eu tenho para cada 1 mol de carbeto de cálcio, 2 mol de água, 1 mol de acetileno e 1 mol de hidróxido de cálcio. Tá? Correlacionando aqui, os dois têm proporção 1 para 1, então se eu tenho 4 mol de carbeto de cálcio, eu terei também 4 mol de acetileno, tá? Proporção 1 para 1. Da equação 2, tá? Da equação 2, eu tenho 1 mol de C2H2, liberando menos 1.298 kJ, né? Que é o valor de 1 mol. Mas como eu tenho 4 mol de C2H2, eu terei 4 vezes o valor de menos 1.298. Esse valor aqui, né, eu vou chamar de x. Né? O meu x corresponde a menos 5.192 kJ. Se eu for olhar lá no gabarito, vocês vão ver que eu já encontro a resposta, porque a única resposta contendo 5.192 kJ é a letra E. Tá? Mesmo assim, nós vamos dar continuidade e vamos calcular, tá, o volume de gás liberado. Tá? Ainda da equação 2, eu tenho CH ou C2H2 mais 5 meios de O2, produzindo 2 mol, né, de CO2 gasoso e 1 mol de água também no estado gasosa. Então, na verdade, para cada 1 mol de C2H2 de acetileno, eu tenho 3 mol de gás. E ele pede o volume de gás. Então, se esse aqui é um gás e esse também é um gás, eu posso chamar tudo de gás. Então, como eu tenho 4 mol, né, de C2H2, eu vou ter 4 vezes 3, né, ou
12 mol do gás. Mas 1 mol do gás corresponde a um volume, tá, de 24,5 litros. Como eu tenho 12 mol, eu vou ter um correspondente aqui, Y. Tá? Então, eu tenho um volume molar correspondente a 100. Vamos só, vou fazer a conta aqui rapidinho. Tá? 200, né? 245 vezes 1,2, né? Eu tenho aqui 10, vai 1, 8, com o que foi dá 9, né? Aqui dá 4, aqui dá 5, 4 e 2, então eu tenho 4, vai 1, 294 litros, tá? De gás. Se nós olharmos lá na letra E, eu tenho o correspondente a 294 litros do gás. O gabarito é realmente a letra E. Ok? Lá para a próxima questão. Então, gente, questão 36. Nestes últimos anos, alunos da SpaceX têm realizado uma prática no laboratório de química envolvendo eletrólise com eletrodos inertes. Então, muito importante isso aqui, ó. Muito importante. Opa! Slide. Muito importante isso aqui, tá? Uma eletrólise envolvendo eletrodos inertes. Então, gente, vamos lá, questão 36, né, uma questão falando sobre eletrólise, mas uma eletrólise, né, importante, uma eletrólise com eletrodos inertes. É bom lembrar que uma eletrólise, né, com eletrodos inertes, o eletrodo não reage, tá? Então, eletrodos inertes, eles não reagem com a solução ou com a corrente elétrica. Aí ele diz que no Becker, né, ele que vai ser usado como cuba eletrolítica, ele vai usar uma solução de sulfato de zinco. É uma solução aquosa, então é importante isso. É uma solução aquosa de concentração 1 mol por litro. Né, ele diz que vai ligar isso, né, 2 barras finas de grafite, né? Ele vai unir essas barras por fios e vai colocar isso ligado a uma bateria com corrente, né, I igual a 2 amperes. Essa fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente o processo de eletrólise e ele diz aqui que mantém isso por um tempo de 32 minutos mais 10 segundos, ok? Vamos lembrar que quando eu faço eletrólise, esse tempo precisa estar em segundos, então vou ter que converter isso aqui. Vamos continuar. Né? Considere o arranjo aqui. Eu tenho a minha bateria, né? O polo negativo da bateria está ligado aqui, ó, ao cátodo, né, de grafite, cátodo em homenagem ao meu amigo professor Jorge, que não chama de cátodo, chama de cátodo, né? E aqui eu tenho o cátodo carregando a solução, os íons zinco, H+, sulfato e hidroxila vão carregar esses elétrons até o outro eletrodo de grafite e aí ele volta para a bateria. Acerca do experimento e dos conceitos envolvidos,
são feitas as seguintes afirmativas. 1. Na superfície de barra de grafite ligada como cátodo da eletrólise, ocorre a eletrodeposição de zinco metálico. Olha, nós temos um problema aí. Tá? Ele está falando, né, de uma eletrólise que ocorre em meio aquoso. Tá? Então, eu teria o seguinte. Ao cátodo, eu teria uma competição do zinco 2, tá? H+, e água concorrendo pelo cátodo. Pelo ânodo, né? Lembrar sempre do meu amigo professor Jorge Barbosa Nunes, né? Meu ânodo, eu teria a hidroxila OH-, eu teria o sulfato SO4 2- e também teria água. Qual o problema aí? Né? Tanto o zinco quanto o sulfato, né, não são prioridades, né, ao descarregar, né, íons no cátodo e nem no ânodo. Por isso, o número 1 está errado. A afirmativa 1 é falsa. Né? A prioridade de descarregamento, ou a minha bateria está ficando fraca, hein? Daqui a pouco eu vou ter que ligar. Né, o carregador. Mas vamos lá. Então, o número 1 é falso porque eu tenho metais nobres que descarregam primeiro. E o zinco não é um metal nobre. Tá? O zinco não é um metal nobre. Então, a afirmativa 1 é falsa. Vamos lá verificar a afirmativa 2. A semi-reação de oxidação que ocorre no ânodo da eletrólise é zinco, né, indo a zinco 2, aquoso perdendo 2 elétrons. Falso. Tá? Falso. Eu não tenho no ânodo a oxidação do zinco. O zinco ele vai concorrer ao cátodo. Afirmativa 3. Durante o processo, a barra de grafite ligada ao polo positivo da bateria se oxida. Falso também. Por quê? Porque o eletrodo é inerte, ele não reage. Então, eu já tenho 3 opções falsas. Vamos dar uma olhadinha lá no gabarito. Tá? Opa! Temos um problema aqui com a formulação da questão. Né? Se 1, 2 e 3 são falsos, né, todas as opções estão erradas. Então, essa questão aqui, 36, ela é digna de anulação. Tá? Essa questão 36 ela está formulada erroneamente. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos mexer aqui. Tá? E vamos admitir que o zinco... Tá? Vamos admitir que o zinco seja descarregado no cátodo. Então, eu vou cortar aqui, ó, e vou dizer que a 1 é verdadeira. A 2 e a 3 não tem como serem verdadeiras, são falsas mesmo. Então, vamos voltar lá. 4. Afirmativa 4.
o que eu tenho? No ânodo da eletrólise ocorre a oxidação da hidroxila com formação de gás, oxigênio e água. Vamos lá. Se a gente já considerou aqui em cima, né, o zinco como descarregando no cátodo, né, o que ocorre no ânodo? No ânodo eu tenho hidroxila, sulfato e água, né, concorrendo pelo ânodo. Mas nem hidroxila nem sulfato ganham da água. O correto seria a oxidação da água, segundo a equação aqui. Água 2H+, mais meio de O2, né, mais 2 elétrons. Essa seria a equação. Mas como a gente considerou lá o zinco como sendo descarregado, vamos abrir aqui uma situação utópica e considerar que a hidroxila vai descarregar. Se a hidroxila descarregar no ânodo, eu teria, né, a hidroxila formando água e liberando O2, né, e 2 elétrons, que é exatamente o que ele fala na afirmação 4. No ânodo da eletrólise ocorre a reação de oxidação da hidroxila, né, aqui, né, o oxigênio sai de 2- para 0, então está ocorrendo oxidação. A oxidação ocorre sempre no ânodo. Então, podemos considerar aqui, se a gente considerar a 1 verdadeira, a gente pode considerar também a 4 verdadeira, mesmo com essa situação, né, de anulação. Eu, né, se fosse um candidato a essa prova, eu pediria a anulação da questão. Mas, vamos lá. A afirmação 5. Na afirmação 5, ele diz o seguinte: a massa de zinco metálico obtido no processo de eletrólise será de 0,83 gramas. Tá? Direto, isso já está errado, né? Porque a gente sabe que o zinco não vai ser descarregado. Mas eu não posso considerar direto como sendo errado, porque eu já considerei a 1 como sendo verdadeira. Eu vou ter que fazer a conta. Então, primeira coisa, o tempo. Tá? O tempo que eu tenho é um tempo de 32 minutos, né? Então, passando para segundo, mais 10 segundos. Então, eu teria um tempo de 1930 segundos. Eu tenho o I igual a 2 amperes. Então, Q igual a I vezes T. Então, 2 vezes 1930. Então, a minha quantidade de carga ela equivale a 3.860 coulombs. Na redução do zinco 2, eu gasto 2 mols de elétron para produzir zinco 0. Então, cada mol de elétron corresponde a 96.500 Faraday. Então, 2 mol vezes 96.500 vai corresponder à massa molar do zinco, que é 64,5. 3.860 corresponde a X. Ok? Então, eu tenho
né? Repetindo, 2 vezes 96.500, 64,5, 3.860, né? coulombs, e aqui, né? gramas, aqui eu vou chamar de Y, tá? Y. Então, posso simplificar aqui 96.500 com 3.860, né? Vai sobrar 25, então vou ter 2 vezes 25, 50, 50 vezes x, igual a 64,5 gramas. Com isso, meu x é maior do que 1. Se o x é maior do que 1, a afirmativa 5 ela já é falsa. Tá? Como eu considerei a 1 e a 4 como sendo verdadeiras, tá? Dá uma olhadinha lá. Considerei a 1 e a 4 como sendo verdadeiras, então poderia ser gabarito letra A, mas, como eu disse para vocês, o correto é a anulação dessa questão 36. Ok, gente?